Sinta-se abraçado pela igreja de Fatah em Cristo. Juntamente sinta-se abraçado com os anjos da igreja, com o pastor Júnior e a missionária Andréa. Amém? Eles ainda não chegaram, mas já estarão aqui. Tá bom? Como que a igreja vai saudar os irmãos nesta noite de hoje? Seja bem-vindo em nome do Senhor Jesus. Volte sempre e traga mais gente. Se gostar, fique com a gente. Amém. Irmãos, como de costumes, o irmão vai dar um abraço no irmão, o irmão vai dar um abraço no irmão. Amém? Seja bem-vindo. Uma presença é prazer. Com Jesus estamos dizendo: essa igreja ama você. A paz do Senhor, meus irmãos. Vamos abrir a nossa Bíblia na primeira carta que Pedro escreveu. Primeira carta de Pedro, capítulo 5. Primeira carta de Pedro, capítulo 5. Primeira carta de Pedro, capítulo 5. Os irmãos encontraram? Irmãos, vocês vão lá em Apocalipse e voltam, tá? Fica mais fácil. Vai lá em Apocalipse, vai lá e volta. 3 João, 2 João, 1 João, 2 Pedro, 1 Pedro. Acho que tem Judas antes também. 1 Pedro 5. Todos encontraram? Amém? Diz assim, ó. Capítulo 5, verso 8. Glória aí. Glória de novo. Aí, tá vendo? Esse menino é pentecostal. 1 Pedro, capítulo 5, verso 8. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Resisti-lhe firmes na fé, certo de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade, espalhada pelo mundo. Ora, o Deus de toda eterna glória, depois de ter sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. A Ele seja o domínio pelos séculos dos séculos. Amém, meus irmãos? Vou convidar para o irmão Marcelo. Aí, fecha para ele, por favor, meu irmão. Já aproveitar que o irmão André vai fechar lá. Aí a gente tira um pouco o barulho dos carros lá fora. Isso. Amém, irmãos? 1 Pedro capítulo 5, verso 8. Sejam sóbrios e vigilantes, porque o diabo, o vosso adversário, anda em derredor, procurando alguém para tragar, para devorar. Meus irmãos, hoje nós vamos começar um estudo. Nós vamos falar sobre batalha espiritual. Amém? E por que é importante o estudo da batalha espiritual? Porque nós, como igreja, nós ignoramos o mundo espiritual. Amém?
Glória a Deus. Fala assim, glória a Deus, eu estou aqui. Fala assim, minha mente está aqui. Meu ouvido está aqui. Então eu vou começar de novo. Por que é importante nós estudarmos a respeito de batalha espiritual? Porque a igreja ignora o mundo espiritual. Nós vamos começar hoje uma série de 5 semanas a respeito da batalha espiritual. Eu quero dizer para os irmãos que se você entender a proposta do que Deus quer trazer para você aqui hoje, e nas próximas 4 semanas, aquela velha frase que eu sempre digo, a sua vida não será mais a mesma. Porque a partir de hoje você vai começar a observar as coisas de uma maneira diferente. Você vai começar a ver as coisas no mundo físico de uma maneira diferente. Você vai começar a escutar as pessoas e a enxergar as palavras que saem da boca dessas pessoas, as atitudes dessas pessoas de uma forma diferente. O porquê que é importante nós estudarmos a respeito do mundo espiritual? Porque Satanás, o nosso adversário, ele age no mundo espiritual. E nós fazemos parte de um mundo físico. Então os irmãos precisam entender que a proposta deste estudo é te preparar e te lembrar de uma guerra, de uma batalha que está sendo travada e você ainda não percebeu. Infelizmente as pessoas não têm se atentado, mas nós estamos em uma guerra e as pessoas hoje vivem ignorando o mundo espiritual e a sua ação, a sua força em nosso mundo físico. Infelizmente a própria igreja ignora isso, irmãos. Nós que somos igrejas, que deveríamos estar atentos a esta questão, nós ignoramos o mundo espiritual. Estamos em constante guerra e só podemos vencer esta guerra se nós nos apegarmos às armas corretas. Nas próximas 5 semanas nós estaremos tratando desse assunto. Peço aos irmãos que vigiem nas próximas 5 semanas, porque o diabo ele vai tentar te impedir de estar aqui, viu, meus irmãos? Você pode achar que é clichê de pregador, clichê de obreiro, irmãos, mas deixa eu dizer algo para você. Peço aos irmãos que vigiem nas próximas 5 semanas, porque Satanás vai tentar te impedir de estar aqui. Amém? Amém. O diabo ele não tem interesse nenhum que você creia nele. O diabo não tem interesse nenhum que você aprenda sobre o mundo espiritual. O diabo ele prefere que você se ocupe com a teologia da prosperidade, com o casamento, com ganhar, com construir, com qualquer coisa, mas ele não quer que você aprenda sobre o mundo espiritual. Porque uma vez que você aprende sobre o mundo espiritual, você passa a entender e a ver as ações de Satanás contra a nossa vida. Que o Senhor Jesus possa nos ajudar, nos proteger e nos capacitar para aprendermos a Tua Palavra. Aqui Pedro está falando de uma luta que deve ser travada, tá? 1 Pedro capítulo 5, verso 8 que nós temos. Ele traz um alerta, tá? Pedro está trazendo um alerta. Ele diz: sejam sóbrios e vigilantes. Repare que ele nos adverte e nos cobra uma postura. Eu quero que você entenda que Pedro, ele dá um alerta para a igreja, para nós aqui. Ele fala: olha, sejam sóbrios e vigilantes, ou seja, ele está nos alertando e nos cobrando uma postura. É a mesma coisa de você olhar para um soldado e falar: olha, fique de pé e empunhe a sua arma e fica vigiando. É mais ou menos isso que Pedro está dizendo. Pedro está dizendo: sejam sóbrios e vigilantes, estejam em alerta, fiquem vigiando. Quando Pedro diz isso, gera uma pergunta: por quê?
o que houve? O que está acontecendo? Ele responde: o diabo, vosso adversário. Sabe qual que é o problema, meus irmãos? É esquecer que devemos estar em constante vigilância, tá? O problema da igreja hoje aqui está o maior problema, que não é o diabo, porque o diabo ele foi vencido na cruz, tá, meus irmãos? O grande problema é nós esquecermos que devemos estar em constante vigilância e que a nossa luta não é nesse mundo material, e sim em outra dimensão. Tá? Esse é o maior problema que a igreja ignora nos dias de hoje. Nossa luta não é travada aqui nesse mundo material. Nossa luta é travada em outra dimensão. Nossa luta é travada no mundo espiritual. A palavra adversário significa um oponente na lei, tá? Um adversário, inimigo. 1 Pedro, capítulo 5, verso 8. O diabo aqui é chamado porque ele acusa os homens diante de Deus. Satanás, ele acusa as pessoas e por isso ele se torna nosso adversário, tá, meus irmãos? A palavra adversário não é por acaso que está na Bíblia, tá, meus irmãos? Eu quero que os irmãos entendam isso. Adversário aqui é alguém que acusa, é um oponente na lei. Quero que os irmãos se atentem para esse pequeno detalhe, tá? O nome adversário, que é o nome usado para Satanás, inimigo. Ele significa acusador. Alguém que se opõe, te acusa na lei, tá? Profeta Zacarias, tá? Capítulo 3, quem tiver para a caneta pode anotar. Profeta Zacarias, capítulo 3, verso 1, tá? Está escrito assim, ó. Em outra visão, Deus me mostrou o grande sacerdote Josué, que estava de pé em frente do anjo do Senhor. Satanás estava à mão direita de Josué, pronto para acusá-lo. Apocalipse capítulo 12, verso 10. Então ouvi uma grande voz proclamando: agora veio salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade de seu Cristo. Foi expulso o acusador dos nossos irmãos, o mesmo que os acusa dia e noite diante de Deus. Satanás, meu amado irmão, ele é o nosso adversário, porque ele nos acusa dia e noite diante de Deus, tá? Primeira coisa que nós precisamos entender: Satanás é espírito, nosso mundo é físico, tá? O seu inimigo, o seu adversário, ele é espírito. Nós somos carne, nós fazemos parte de um mundo físico. Para que Satanás possa ter acesso a esse mundo, ele precisa de autorização. Primeira coisa que os irmãos precisam entender: para que Satanás tenha acesso a esse mundo, ele precisa de autorização, tá? Autorização de alguém maior que ele. E essa autorização vem de Deus. Capítulo 2 do livro de Jó, tá? Primeiro versículo. Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles, apresentar-se perante o Senhor. Verso 6, capítulo 2, verso 6. Disse o Senhor a Satanás: eis que ele está em teu poder, mas poupa-lhe a vida. Esse versículo aqui fala do momento em que Deus, ele fala bem de Jó, tá, meus irmãos? Satanás, ele acusa Deus
de cercar Jó de presentes, de bênção. E ele fala, por isso que ele te serve, porque você abençoa tudo que ele faz. Aí Satanás pega e fala assim, ó, estende a sua mão, ou seja, me dá autoridade. Satanás fala para Deus, estende a sua mão. Ele está falando, me dá autoridade, me deixa ir lá, me dá acesso a esse mundo físico, me dá legalidade na vida dele, me permita tocar em Jó. Então, a primeira coisa que eu quero que você entenda, Satanás não vai fazer nada no mundo físico sem uma autorização de Deus. Nada. Ele não vai fazer nada sem uma autorização de Deus. Primeira coisa, para ele ter acesso a esse mundo, ele precisa de uma autorização de Deus, tá? Veja que a Bíblia nos ensina que Satanás aparece diante de Deus para somente obter autorização para tocar em Jó, tá? Verso 5, estende pois a tua mão, ou seja, me autoriza. Verso 7, então saiu Satanás da presença do Senhor e feriu Jó. Então ele saiu com essa autorização para poder agir no mundo físico. Então o diabo não vai fazer nada no nosso mundo se Deus não autorizar, meus irmãos. Primeira coisa, para poder agir no nosso mundo, Satanás precisa de autorização do próprio Deus. Outra coisa, para poder expandir o seu reino aqui nesse mundo físico, ele precisa de alguém, tá, meus irmãos? Satanás precisa de alguém para poder agir no mundo físico. Tá bom, meus irmãos? Não ignore isso. Ele precisa achar legalidade, espaço para poder agir, promover o seu reino sobre o mundo físico, tá? Satanás, ele sempre vai precisar de alguém que lhe dê legalidade, que lhe dê espaço para poder agir e expandir o seu reino aqui, tá? Gênesis capítulo 3, verso 1. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher. Preste atenção que Satanás aqui, ele usa o corpo da serpente, tá, meus irmãos? Satanás aqui, ele usa o corpo da serpente para quê? Para poder agir no nosso mundo físico. Ele encontra ali a autorização. Primeiro eu falei para os irmãos da autorização, ele teve a autorização de Deus. Segundo, ele precisa achar espaço, ele precisa de alguém, ele precisa de um corpo físico. Então ele entrou num animal, na serpente. Não sabemos por que Deus permitiu que ele entrasse na serpente. É uma das minhas primeiras perguntas que eu vou fazer quando chegar no céu, tá, meus irmãos? Nós não sabemos o porquê, mas Deus permitiu e ele entrou na serpente, achou legalidade, entrou e então agiu no nosso mundo físico. Marcos capítulo 5, verso 11. Ora, passava ali pelo monte uma grande manada de porcos, e os espíritos imundos rogaram a Jesus, dizendo: manda-nos para os porcos, para que entremos nele. E Jesus permitiu. Preste atenção que Satanás, a legião de demônios, quando Jesus falava para aquele endemoniado, sai dele, aqueles demônios estavam com medo de que Jesus os expulsasse daquela região, tá? Lembra que nós estudamos em Efésios, potestades celestiais. Existem demônios territoriais, tá, irmãos? Demônios que agem sobre nós em cada território. Você pode notar que existe um determinado bairro que o que impera lá é a prostituição. Você pode notar que um determinado bairro o que impera ali é a droga, é assassinato, porque são demônios territoriais. Demônios que se apossam de uma região, de um território, e ali eles fazem acontecer da maneira que eles querem, segundo a autorização que vem de Deus. Tá bom, meus irmãos? Então preste atenção que Satanás, a legião de demônios, fala para Jesus: se está nos mandando sair desse homem, nos permita entrar nos porcos. Por que aquela legião queria entrar nos porcos? Para poder entrar nos porcos, matar os porcos, sair dos porcos, entrar no coração daquele povo, amado irmão, que só pensava no dinheiro,
para então poder expulsar Jesus daquele território. Amém, meus irmãos? Até aqui tudo bem? Tranquilo? Então, Satanás precisa de corpo físico para agir no nosso mundo físico. O Evangelho de João, capítulo 13, verso 27. E após o bocado de pão, imediatamente Satanás entrou em Judas. Perceba que Satanás assume de vez o controle de Judas para poder fazer o que ele pretendia. Tá? Mateus capítulo 16, verso 23. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro: arreda, Satanás, tu és para mim pedra de tropeço. Entenda que Satanás usa a boca de Pedro para poder tentar tirar Jesus do seu foco de morrer naquela cruz. Então, meus irmãos, eu só estou provando para os irmãos com a Bíblia de que para Satanás agir no nosso mundo físico, primeiro, ele precisa de autorização de Deus. Segundo, ele vai precisar usar uma pessoa para poder expandir o seu reino, para poder te tirar a paz, para poder tocar na sua vida, para poder te atingir. Amém, meus irmãos? Amém. Então, quando alguém te ofender, quando alguém falar mal de você, quando alguém, meu amado irmão, pisar no seu calo, a partir de hoje, passe a olhar de uma maneira diferente. Satanás precisa desta pessoa para poder te tirar a paz. Olha para você ver Pedro, cheio do Espírito Santo. Numa cena antes, Pedro ele é usado pelo Espírito Santo. Ele fala: tu és o Filho de Deus. Aí Jesus fala: bendito é tu, Pedro, porque não foi carne nem sangue que te revelaste, mas o Espírito Santo de Deus. Numa cena posterior, Jesus olha para ele e fala: arreda de mim, Satanás. Ou seja, no momento ele se deixa ser usado pelo Espírito Santo. No outro, Satanás estava usando ele, meu amado irmão. Então imagine essa geração incrédula. Então, a partir de hoje, quando o irmão pisar no seu calo, sua luta não é contra o irmão, sua luta não é contra pessoas, mas sua luta é no mundo espiritual. Amém? Ó, primeiro lugar, tendo autorização. Aprenda que o diabo só pode agir nesse mundo, tá? De duas formas. Primeiro, tendo autorização do céu. Segundo, encontrando espaço, legalidade no coração dos homens. Tá bom, meus irmãos? Então, Satanás, ele vai usar o filho, Satanás vai usar o amigo, Satanás vai usar o marido, Satanás vai usar a esposa. Satanás, meu amado irmão, ele está como Pedro falou, o primeiro texto que eu li: sede sóbrios e vigilante, Satanás, vosso adversário, anda ao derredor. Então, meu amado irmão, Satanás sempre vai usar as pessoas próximas de você para poder atingir o seu irmão. Amém? Então nós temos que parar de dar legalidade para o diabo na nossa vida, meu irmão. Porque se a gente der legalidade, o diabo me usa para poder afrontar você. Tá bom? Paulo em Efésios capítulo 4, verso 27 disse assim, ó: não deis lugar ao diabo. Por quê? Porque Paulo entende que para o diabo agir no nosso mundo físico, ele precisa de legalidade, espaço, tá? Veja um exemplo em Gênesis capítulo 4, verso 7. Deus fala para Caim dessa forma: se procederes bem, não é certo que será aceito? Todavia, se procederes mal, eis que o pecado já está à porta, e a ti cumpre dominá-lo. Isso aqui é Deus falando para Caim. Caim coloca no coração que vai matar Abel, tá? Caim já coloca no coração que vai matar Abel. Olha só o que Deus fala para Caim: Caim, o diabo vai usar esse sentimento de inveja e a ira que está no seu coração. Caim, toma cuidado, porque o pecado, Satanás está na porta te aguardando e vai usar esse sentimento contra você. Mas a ti cumpre dominar esse sentimento. Então, meus irmãos, entenda que Satanás, ele só vai te usar se você der legalidade, se você der espaço.
E como é que você dá espaço para o diabo? Quando você dá ouvido para a ira, quando você dá ouvido para a inveja, quando você age no calor da emoção, meu amado irmão. Lembre-se que os frutos do Espírito, meu amado irmão, é o que? Amor, temperança, domínio próprio. O que é domínio próprio? É você se dominar. É você ter vontade de fazer algo e você falar, não vou fazer, domínio próprio. Então Deus aqui ele está alertando, veja que Deus está alertando Caim, cuidado, Satanás está agachado à porta, esperando você, ele vai usar o seu desejo de vingança, mas é uma obrigação sua dominar o seu desejo. Então entenda que para Satanás agir, ele precisa achar legalidade, e uma das legalidades que ele mais encontra é no nosso sentimento, na raiva, na ira, na inveja. Não façam nada no momento de ira, meus irmãos. Aprenda isso. Conte até 10, senta, respira, vai tomar uma água. Manda um áudio no WhatsApp e fala, escuta, escreve de novo aqui, faz melhor, me manda em áudio, porque eu não entendi a sua frase. Cuidado, irmão. Satanás anda ao derredor, buscando alguém para devorar. Tá, meus irmãos? Pois não? Fala um pouquinho mais devagar. Você falou Efésios o que? Eu não consegui. Capítulo 4, verso 27. Certo? Veja que do verso 17 em diante, do capítulo 4 de Gênesis. Capítulo 4 de Gênesis, no verso 7, Caim mata Abel. Certo? Do verso 17 em diante, a descendência de Caim, a Bíblia nos descreve que foram homens pecadores. Por que eu estou citando isso aqui para os irmãos? Os irmãos lembram que eu disse que para Satanás expandir o reino dele aqui nessa terra, ele precisa de pessoas. Ele precisa o quê? Encontrar legalidade. Então eu quero que os irmãos entendam que Abel buscava a Deus. Caim, a Bíblia diz que era do maligno. Então, Satanás, ele já começa uma perseguição contra a igreja, desde Gênesis. Satanás começa uma perseguição contra os cristãos. Satanás usa Caim para matar Abel. Preste atenção que a partir de então, o nome do Senhor não foi mais invocado, meus irmãos, depois que Abel morreu, porque da descendência de Caim vieram homens perversos, ao ponto da descendência de Caim se gabar de matar homens por motivos banais. Entenda que para Satanás expandir o seu reino, ele precisa de pessoas. Então eu quero que os irmãos entendam que é uma guerra no mundo espiritual. Satanás sempre vai tentar te eliminar e colocar pessoas, filhas dele, servas dele no controle, para que ele expanda o reino dele, meu irmão. Ele mata Abel, o nome do Senhor deixa de ser invocado. Caim fica vivo, Caim começa a se multiplicar pela terra e homens perversos começam a surgir na terra. Verso 17. Verso 17 em diante, a descendência de Caim, homens pecadores ao ponto de se gabarem de ter matado por futilidade. Gênesis capítulo 4, verso 23. Matei um homem porque ele me feriu, e um rapaz porque ele me pisou. Agora eu quero que os irmãos anotem capítulo 4 de Gênesis, verso 26. A Bíblia diz assim, a Sete nasceu também um filho, o qual pôs o nome de Enos. Aí a Bíblia diz, daí em diante começou a invocar o nome do Senhor. Então entenda, meu irmão, essa guerra, essa batalha que nós vivemos no meio dela, Satanás de um lado tentando parar os adoradores de Deus, e Deus sempre levantando você para fazer a diferença no meio das trevas. Você entende isso, meu irmão? Será que isso é compreensível para você? Você foi chamado para ser luz,
Você foi chamado para poder expandir o reino celestial de Cristo por onde você passar. Você entende que Satanás usa pessoas para tentar te calar, Satanás usa pessoas para tentar te parar, Satanás usa meios e ocasiões para tentar parar você. Por quê? Porque se você parar, o ímpio domina e o reino de Satanás se expande. Está entendendo, meu irmão? Veja que depois que Abel morre, os homens param de buscar a Deus. Eles mergulham em densas trevas ao ponto de se gabarem de ter matado por motivos fúteis. Agora entenda que Deus levanta um para a descendência dele, de Abel, começar novamente a invocar o nome do Senhor. O diabo tenta avançar o seu reino aqui na terra. É uma luta, uma batalha espiritual. Não ignorem isso. Satanás trabalha para poder agir e implantar o seu reino aqui nessa terra. A Bíblia nos ensina que Deus livra e protege os seus, tá, meus irmãos? Salmos capítulo 34, verso 7, tá bom? O anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem. Então, como que Satanás faz para tocar em você? Porque você existe uma elite, uma guarda de elite guardando você para que Satanás não toque em você. Como que Satanás ele faz para poder te atingir, meu amado irmão? Ele age como descrito na Bíblia, Apocalipse capítulo 2, verso 14. Mas tenho algumas coisas contra vocês. Há entre vocês alguns que seguem o ensinamento de Balaão, que mostrou a Balaque como fazer com que o povo pecasse, dizendo que os israelitas deviam comer alimentos oferecidos a ídolos e cometerem imoralidade sexual. Sabe como que Satanás faz para te atingir? Balaão, ele é a figura de Satanás. Balaão, meus amados irmãos, ele foi contratado por Balaque para poder amaldiçoar o povo de Deus. Só que Deus, meu amado irmão, ninguém pode amaldiçoar aquele a quem Deus abençoou. E quando Balaão abria a boca para poder amaldiçoar, da boca dele saía a bênção. Então ele não conseguia amaldiçoar o povo. Então aqui a Bíblia mostra para você como que Satanás age. Como Satanás não encontra legalidade na sua vida. Como Satanás não encontra brecha. Como Satanás anda ao derredor, procurando alguém para devorar. E ele encontra anjos te guardando, o que ele faz? Ele faz como Balaão. Balaão foi até Balaque e falou: olha, eu não posso amaldiçoar esse povo, mas se você fizer com que esse povo peque contra o Deus deles, o próprio Deus vai tocar neles. Então Satanás, meu amado irmão, ele encontra legalidade na nossa vida nos sugerindo o pecado. Meu irmão, Satanás não dá mata-leão e crente, torce o braço, enforca e te obriga a pecar, não. Satanás sugere, tá? Aquilo aonde você mais cobiça. É por isso que alguns de nós não aguentam ver uma mulher. É por isso que outros já aguentam ver mulher, mas não aguentam ver o dinheiro. É por isso que outros já não tem fraco para mulher nem dinheiro, mas não segura a língua. E assim a gente pode falar um monte de coisa aqui. Satanás vai agir segundo a nossa cobiça. Está escrito lá em Tiago, tá, meus irmãos? O livro de Tiago fala isso para nós. Ele só vai agir naquilo que você mais cobiça, na sua fraqueza. E então ele vai encontrar legalidade na sua vida. Satanás só pode agir se ele ganhar espaço, se ele tiver legalidade. Primeiro livro das Crônicas, capítulo 21, verso 1. Então Satanás se levantou contra Israel. Preste atenção, ó. Satanás fez o quê? Se levantou contra Israel. Certo? Beleza. Mas para ele poder tocar em Israel, o que ele precisava? De legalidade. Então o que Satanás faz? 1 Crônicas capítulo 21, verso 1. Então Satanás se levantou contra Israel e incitou, motivou, tentou Davi
Irmão, olha para você ver a estratégia de Satanás. Satanás queria tocar em Israel, mas ele precisava de quê? Legalidade. Lembre-se do que eu ensinei para os irmãos. Satanás é o adversário. O que é o adversário? Aquele que nos acusa dia e noite diante de Deus. Então olha só para você ver o que Satanás fez. Primeiro, Satanás queria tocar em Israel, ele não podia. Então o que ele faz? Ele acha legalidade no coração de um homem. Um homem. Ele encontra legalidade, ele faz com que Davi conte o seu exército. Deixa eu explicar para você. O ato de Davi contar o seu exército, isso era vaidade. Por quê? Porque Davi nunca tinha contado o seu exército. Por quê? Porque Davi confiava em Deus. A partir do momento que ele fala, vai e conta o meu exército, ou seja, ele estava se engrandecendo. Joabe, Deus ainda tentou alertar Davi. Joabe disse para Davi dessa forma: olha, eu acho que isso aí é loucura, não precisa de você contar o seu exército, não é Deus que tem nos dado vitória. Ele falou, vai lá e conta. Ou seja, encontrou legalidade no coração de Davi. Por causa da legalidade no coração de um homem, meu amado irmão. Sabe quantos homens Satanás conseguiu ferir, matar? 70.000 homens. 70.000 famílias. 70.000 famílias. Satanás, por causa de encontrar legalidade no coração de um homem, ele atingiu filhos, esposas. Você consegue entender isso? Isso gera um peso para você, te faz refletir? Satanás, ele entra no coração de um homem aqui dentro dessa igreja, ele encontra legalidade, ele destrói a igreja inteira. Nossa luta não é nesse mundo físico, a nossa luta é no mundo espiritual, meus amados irmãos. Vocês conseguem entender isso? Ele precisa encontrar legalidade. Não tem como Satanás agir de outra forma. Não tem jeito. Primeira coisa, autorização do céu. Segunda coisa, espaço, legalidade no coração dos homens para poder agir. As pessoas, elas ignoram o poder de Satanás, tá, meus irmãos? Mas ele tem sim o seu poder, tá bom? Nós precisamos fugir de dois extremos. Quando eu falo extremo, quando você ouvir alguém falar assim, ó, nós precisamos fugir de dois extremos. Extrema diz extremidade, tá? Então assim, nós precisamos fugir de dois extremos, ou seja, aqueles que superestimam Satanás e aquele que desvaloriza. Já viu aquele obreiro que está no culto e fala, Satanás comigo é no pé, qualquer coisa eu meto o pé nele. Satanás comigo é um cachorrinho. Não, meu irmão, não é assim não. Satanás tem o seu poder. Tá, meu irmão? Judas vem dizer para nós que até o próprio Miguel, tá? Ele não ousou, tá, menosprezar Satanás numa batalha, mas ele usou o poder daquele que pode todas as coisas. Preste atenção, Miguel, meu irmão, anjo, tá? É um anjo que a Bíblia cita constantemente, anjo de batalha. E a Bíblia diz para nós que Miguel não ousou desvalorizar ou menosprezar, mas ele usou a autoridade daquele que pode. Ele diz que o Senhor te repreenda. Então Satanás, ele tem sim o seu poder, meu irmão. Só que nós também não precisamos ficar, meu Deus, não é assim, tá? Dois extremos que nós precisamos fugir. Não é morrer e cagar de medo de Satanás, o irmão perdoa a palavra cagar. E também não é também menosprezar o seu poder, não. Nós temos que fugir desses dois extremos, tá bom? Ó, não podemos ignorar ele porque ele tem sim o seu poder, mas também não podemos colocá-lo como todo poderoso, como se não houvesse ninguém para pará-lo, tá? As pessoas têm mania de achar que Deus está travando luta com Satanás, meu irmão. Irmão, igreja é Efatá em Cristo. E você que está nos visitando hoje, se alguém disser isso para você, é mentira. A Bíblia não diz isso. Deus não está em queda de braço com o diabo, não, tá? Deus ainda não voltou porque ele ainda não conseguiu vencer o diabo, não, meu irmão. Isso aí não tem nada a ver. Primeira coisa, Deus não está disputando nada com Satanás. Quem é Satanás para disputar alguma coisa com Deus?
Não tem disputa, não tem briga territorial aqui não. Tá? Não existe isso. A pessoa tem mania de achar que Deus está aqui lutando contra Satanás. Olha que Jesus tem que vencer, não, né? Jesus, Satanás, ele já foi vencido, tá, meu irmão? Olha para você ver uma coisa para os irmãos aprender aqui hoje. O que é preciso para vencer Satanás? Vamos lá? Apocalipse, capítulo 20, verso 1, 2 e 3. Vocês anotam que eu vou ler, tá? Apocalipse, capítulo 20, verso 1, 2 e 3. Olha só o que diz. Então vi descer do céu um anjo. Peraí, não é uma legião de anjos. Não é 10 milhões de legiões de anjos. Um único anjo. Peraí, não é Miguel, aquele famoso que cita aqui. Não é. A Bíblia está dizendo um anjo. Um anjo qualquer. Então vi descer do céu um anjo. Tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Lançou-o no abismo, fechou, pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações. Preste atenção, meu irmão. Um anjo venceu Satanás. Sabe por quê? Porque não importa quem, mas importa aquele que carrega sobre ele uma autoridade. Amém? Ainda bem que o Henrique entendeu, então vou repetir para a igreja entender. Não importa quem, mas aquele que carrega sobre ele uma autoridade, meu amado irmão. Um anjo, ele desce, segura Satanás, prende Satanás. E aqui eu acho que pelo jeito que ele está falando, eu acho que ele segurou Satanás com a mão e com a outra ele abriu o portão, né? Porque ele estava com a chave do abismo nas mãos, né, irmão? Então ele segurou Satanás com a mão e com a outra ele abriu. É brincadeira, tá, meus irmãos? Não importa quem, importa aquele que está com a autoridade daquele que tudo pode. Aleluia. Satanás, ele tem sim o seu poder, tá, meu irmão? Eu quero falar algumas características do que Satanás pode fazer, tá bom? Eu quero que os irmãos entendam que Satanás, ele pode se fazer de anjo de luz. Amém? Vou repetir para os irmãos entenderem. Satanás, ele pode se passar por anjo de luz. Tá bom? Falar em mistério dentro da igreja, aparecer com um católico e fazer milagre. Se você é católico, eu te amo em Cristo Jesus, tá, meu irmão? Está nos visitando. Mas eu não posso deixar de pregar a verdade das Escrituras, tá bom? Ele pode aparecer para alguém e fingir ser alguma coisa e fazer um milagre. Ele pode, ele tem esse poder de fazer. A Bíblia diz isso, meu amado irmão. 1 Coríntios capítulo 11, verso 14. E não é de se admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Preste atenção que o seu inimigo, ele tem poder para se passar de bonzinho. Ele tem poder para se passar de bonzinho. Ó, Satanás tem poder para fazer fogo cair do céu. Tem poder para fazer com que pessoas venham para te fazer mal, te matar, te roubar, te agredir. Satanás tem esse poder. Satanás tem poder para causar desastre na natureza, tá? Satanás, meu amado irmão, ele tem poder para colocar fim nas pessoas. Para basear o que eu estou falando, meu irmão, vamos ler Jó. Livro de Jó. Capítulo 1. Ó, o verso 12 diz assim, ó. Então Satanás saiu da presença do Senhor. Por que ele saiu? Porque ele tinha o quê? A autorização do céu para quê? Para agir nesse mundo, certo? Certo? Então vamos lá, verso 13 do capítulo 1. Um dia, enquanto os filhos e as filhas de Jó estavam no banquete, na casa do irmão mais velho,
chegou à casa de Jó um dos seus empregados que disse: nós estávamos arando a terra com os bois e os jumentos, estava passando ali perto. De repente, os sabeus, espera aí, sabeus é um povo, certo? Satanás, ele tem poder para usar um povo, uma pessoa, tá? Satanás usou um povo para poder invadir a casa de Jó, meus irmãos. Olha, nos atacaram e levaram tudo. Eles mataram a espada, os empregados, e só eu consegui escapar para te trazer notícia. Satanás tem poder para entrar no assaltante e te assaltar, tem poder para entrar, meu amado irmão, no assaltante e te matar. Satanás, ele tem esse poder, tá bom, meu irmão? Ó, enquanto ainda estava falando, veio outro empregado e disse: raios caíram do céu. Em outra versão fala fogo. Fogo caíram do céu e mataram todas as ovelhas e pastores. Quem mandou fogo do céu? Olha só, ainda bem que o menino ali, ele sabe. Quem mandou fogo do céu, meus irmãos? Ele tem poder para fazer fogo cair do céu, meu irmão. Tá bom? Satanás, ele tem esse poder. Tá bom? Enquanto ele ainda estava falando, chegou o terceiro e disse: 3 bandos de caldeus, povos, tá? Pessoas atacaram e os levaram camelos. Eles mataram a espada dos empregados e só eu consegui escapar para te trazer notícia. Satanás tem poder para entrar em assaltante, fazer que entre na sua casa e roube as suas coisas, tá? Enquanto ainda estava falando, chegou mais um que disse: os seus filhos e as suas filhas estavam no meio de um banquete na casa do seu filho mais velho. De repente veio do deserto um vento muito forte que soprou contra a casa e ela caiu em cima dos seus filhos. Quem soprou esse vento aqui, meu irmão? Satanás tem poder sobre a natureza, meus irmãos. Vocês conseguem entender isso? Amém? Ele pode fazer isso, ele tem esse poder para fazer isso. Mas lembre-se que eu disse para os irmãos: primeira coisa, ele precisa de? Segunda coisa, legalidade. Ó, outra coisa que Satanás pode fazer: Satanás tem poder de colocar enfermidades em pessoas. Tá, meus irmãos? Satanás tem poder de colocar doença nas pessoas, tá bom? Ó, Lucas capítulo 13, verso 15 e 16. Disse-lhe, porém, o Senhor: hipócritas, cada um de vós não desprende da manjedoura no sábado o seu boi ou o seu jumento para levá-lo a beber? Por que motivo não devia eu livrar deste cativeiro em um dia de sábado esta filha de Abraão, a quem Satanás trazia enferma há 18 anos? Você entende isso, irmão? 18 anos que Satanás colocou uma enfermidade numa mulher. Você consegue entender isso? Eu não estou dizendo para você, Lucas capítulo 13, verso 15 e 16. Eu não estou dizendo para você, meu irmão, que toda enfermidade é o diabo que põe, não. Mas eu estou dizendo para você que tem enfermidade que Satanás vai tentar colocar em você. Você está em uma batalha, você está em uma guerra contra o adversário, contra Satanás, meu amado irmão. Preste atenção. Satanás, ele tem esses poderes. Ele tem poder e coragem para poder atrasar ou impedir a bênção de Deus sobre a nossa vida. Tá, meu irmão? Satanás, ele tem poder e coragem. Vou falar coragem porque ele é capaz até de bater de frente com quem tiver que bater, para poder impedir que você seja abençoado. Tá bom? Daniel capítulo 10, verso 13. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias. O anjo disse para Daniel dessa forma: desde o primeiro dia que você começou a orar eu vim, mas eu fui resistido por 21 dias. É uma guerra, meu irmão, para que você não seja abençoado. É uma batalha para que a mensagem de Deus não chegue até você. É uma guerra espiritual para que você, meu amado irmão, não compreenda o desígnio de Deus sobre a sua vida. Satanás
têm poder para arrebatar a palavra do coração das pessoas. Você sabia que eu estou aqui, meu amado irmão? Preste atenção no que eu vou dizer para você. Você sabia que eu estou aqui trazendo um ensinamento para você e nem todo mundo está conseguindo absorver? Eu não estou passando sermão não, fique tranquilo, eu estou dizendo algo no mundo espiritual. Nem todos nós vai absorver hoje o que deve ser absorvido, porque o inimigo está aqui no mundo espiritual, tentando de todas as formas fazer com que este ensinamento não chegue até o seu coração. Ele faz isso, ele tem esse poder, meu amado irmão. Ele arrebata a palavra do coração das pessoas. Lucas capítulo 8, verso 12. A que caiu à beira do caminho são os que ouviram a palavra, vem a seguir o diabo e a arranca do coração, para que não creiam e não sejam salvos. Meu irmão, não estou inventando, a Bíblia está dizendo isso aqui. Você consegue entender? Que você escuta esse ensinamento e quando você sai daqui, se você dá legalidade no diabo, o diabo vai lá e arranca esse ensinamento do seu coração, para que esse ensinamento não produza mudança na sua vida, para que você não cresça no mundo espiritual, para que você não seja liberto de uma enfermidade, para que você não seja livrado de um assaltante, para que você não seja salvo. Consegue entender isso? Satanás tem poder para cegar o entendimento das pessoas, para que elas não creiam no Evangelho. Satanás tem esse poder, tá? 2 Coríntios capítulo 4, verso 4. O Deus deste século, tá bom? Satanás, Deus com letra minúscula, o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que sobre eles não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo. Satanás tem poder de cegar o seu entendimento, para que você não compreenda a mensagem que está sendo pregada e ensinada aqui. Mas a pergunta que vem é: como podemos lutar contra um ser que é doutorado em derrubar pessoas? É a pergunta que ele gera, depois de tanta exposição do diabo. O que nós podemos fazer para poder resistir